Muito bem-vindo à Certform, Escola de Formação Prática. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre os contratos de arrendamento de longa duração e o incentivo fiscal que existe desde 1 de janeiro de 2019 no que diz respeito à redução da taxa especial de IRS, taxa especial essa que é de 28% para os rendimentos perdiais. Existe redução da taxa de IRS para os contratos de arrendamento de longa duração. Vamos então abordar esta temática, sem antes referir que o tema que hoje vou desenvolver, ele é especialmente desenvolvido nos cursos de formação da Certform, nas modalidades de e-learning, em que o módulo de IRS fará parte do programa dos mesmos cursos. Nomeadamente o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, o curso prático de Gestão Fiscal, na vertente de IRS, e também o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. São cursos em que o módulo do IRS é um módulo que faz parte do conteúdo programático e nestas formações os conteúdos que hoje vou abordar são desenvolvidos com especial enfoque no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IVA, IRC e Impostos Diferidos. Ora, relativamente então à temática que nos traz à videoaula de hoje, ou a esta rúbrica do Trate as Finanças por Tu. Vamos falar sobre os rendimentos da categoria F perdiais e a redução da taxa especial do artigo 72. Muito bem. Ora, consultando o código do IRS, o artigo 72, ele apresenta-nos as chamadas taxas especiais. E menciona o artigo 72 do Código do IRS que são tributados à taxa especial de 28%, entre outros, no seu número 1 alínea, os rendimentos perdiais. E depois, o número 2 do artigo 72 e dos número 2 até 5, verifica-se aqui um conjunto de diminuições desta taxa geral, de reduções a esta taxa geral para os contratos de longa duração, os contratos de arrendamento para habitação de longa duração. Então vamos desde já sistematizar estas questões. O número 2 do artigo 72 refere o seguinte: aos rendimentos perdiais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação permanente com duração igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos, é aplicada uma redução de 2 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. Ou seja, passa de 28 para 26. São 2 pontos percentuais. E por cada renovação, com igual duração, é aplicada uma redução de 2 pontos percentuais até ao limite de 14 pontos percentuais. O número 3 refere o seguinte: aos rendimentos perdiais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação permanente celebrados com duração igual ou superior a 5 anos e inferior a 10 anos, é aplicada uma redução de 5 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. Ou seja, passa de 28 para 23. São 5 pontos percentuais de redução à taxa de 28%.
23% de taxa de IRS para os contratos de arrendamento para habitação permanente celebrados com duração igual ou superior a 5 anos e inferior a 10 anos. E por cada renovação com igual duração é aplicada uma redução de 5 pontos percentuais até ao limite de 14 pontos percentuais. O número 4 refere que, aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação permanente com duração igual ou superior a 10 anos e inferior a 20 anos, maior ou igual a 10 anos e menor do que 20 anos, é aplicável uma redução de 14 pontos percentuais. Passa de 28% para 14% da respectiva taxa autónoma. Ou seja, o senhorio, ao longo de todo o contrato, quando o contrato é celebrado com uma duração, contrato de arrendamento é celebrado com uma duração igual ou superior a 10 anos e inferior a 20 anos, ao longo desses 10 anos, o senhorio é tributado em 14% em vez de os 28% da taxa de base que está estabelecida no artigo 72. Já o número 5, aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação permanente com duração igual ou superior a 20 anos, bem como aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de direito real de habitação duradoura, na parte respeitante ao pagamento da prestação pecuniária mensal, é aplicada uma redução de 18 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. Quando entre o senhorio e o inquilino é celebrado um contrato de arrendamento para habitação permanente com duração igual ou superior a 20 anos, durante esse tempo, que terá que ser igual ou superior a 20 anos, o senhorio é tributado a uma taxa de 10%, porque tem redução de 18 pontos percentuais face aos 28%. Passa para 10%. E são estas as reduções que existem. Sintetizando, entre o senhorio e o inquilino ou arrendatário é celebrado um contrato de arrendamento para habitação permanente com duração igual ou superior a 2 anos e inferior a 5. Durante esse tempo, o senhorio tem uma redução de 2 pontos percentuais. Passa de 28 para 26. E sempre que exista uma nova renovação com igual duração, é aplicada uma redução de 2 pontos percentuais, ou seja, na segunda renovação, na primeira renovação, após os primeiros, por exemplo, 2 anos, ou 3, ou 4, a partir de uma primeira renovação, vai havendo sempre uma redução de 2 pontos percentuais. Passará depois de 26 para 24, de 24 para 22 e o máximo é ter uma redução de 14 pontos percentuais. Quando o contrato de arrendamento for de duração superior ou igual a 5 anos e inferior a 10 anos, é aplicada uma redução de 5 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. Passa de 28 para 23. E depois, por cada renovação com igual duração, é aplicada uma redução de 5 pontos percentuais até ao limite de 14 pontos percentuais. Depois, quando o contrato de arrendamento tiver duração igual ou superior a 10 anos, mas inferior a 20, é feita logo ali uma redução de 14 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. Passa de 28 para 14. E quando os contratos de arrendamento tiverem uma duração maior ou igual a 20 anos, então a redução da taxa
é de 18 pontos percentuais, passa de 28% para 10%. Durante aquela duração do contrato, o senhorio, em vez de 28%, passa para 10%. No fundo, para o senhorio, tem aqui uma ótima oportunidade de ver os seus rendimentos tributados por taxas bastante inferiores. Quanto ao inquilino, não terá uma vantagem direta, mas o inquilino, ao ver que o senhorio está, entre aspas, motivado fiscalmente por contratos de maior duração, para a estabilidade familiar do inquilino e saber que existem vantagens para o senhorio o manter, é também indiretamente, digamos que vantajoso para os inquilinos esta redação do artigo 72 e este incentivo fiscal estabelecido pelo artigo 72 do Código do IRS. Até porque, conforme o número 19, o senhorio pode ser penalizado, e muito penalizado, se por sua própria iniciativa ele denunciar ou cessar o contrato de arrendamento. Quando é o arrendatário ou o inquilino a cessar o contrato de arrendamento, é por sua iniciativa, o senhorio não é penalizado. O senhorio será penalizado quando, por sua própria iniciativa, ele pretender cessar o contrato de trabalho. Então vejam o que é que diz o artigo 19, ou o artigo 72, número 19, do Código do IRS. Sempre que os contratos de arrendamento previstos nos números 2, 3, 4 e 5 cessem os seus efeitos antes de decorridos os prazos de duração dos mesmos ou das suas renovações, por motivo imputável ao senhorio, lá está. Portanto, é o senhorio que é penalizado, daí o senhorio é motivado para manter o contrato. E se for o inquilino a denunciar o contrato, não há qualquer penalização para o senhorio. Ou no caso do direito de habitação duradoura, por acordo das partes, e vejamos, extingue-se o direito às reduções da taxa aí previstas, com efeitos desde o início do contrato ou renovação, devendo os titulares dos rendimentos, ou seja, os senhorios, no ano da cessação do contrato, proceder à declaração desse facto para efeitos de regularização da diferença entre o montante do imposto que foi pago em cada ano e aquele que deveria ter sido pago acrescido de juros compensatórios. Então, na prática, o que acontece é o seguinte. Vamos pelo máximo, aqui no número 5. Se for estabelecido, por exemplo, um contrato, vamos imaginar, igual ou superior a 20 anos, o senhorio tem uma redução de 18 pontos percentuais. Comparativamente com os 28 de base, paga 10. Está a poupar 18 todos os anos. Se antes do tempo decorrido for por iniciativa do senhorio denunciar o contrato, cessar o contrato, estes 18 pontos percentuais vão ter que ser devolvidos, por regra geral, à autoridade tributária. E, portanto, há aqui uma penalização forte para o senhorio se for por sua própria iniciativa a denúncia do contrato de arrendamento. Ora, esta lei, como eu já referi, ela entrou em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação e produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019 e aplica-se a novos contratos de arrendamento e respectivas renovações contratuais, bem como às renovações dos contratos de arrendamento verificadas a partir de 1 de janeiro. Então vejamos, por exemplo, a seguinte dúvida de um senhorio. Sou proprietário de um imóvel que se encontra arrendado pelo prazo de 1 ano e com renovação automática pelo mesmo período. O contrato teve início a 2 de dezembro de 2018. Pretendo saber qual é o procedimento adequado para alterar a duração do contrato, por exemplo, para 5 anos, que seja aceito pelas finanças e de forma a que possa ter acesso aos incentivos fiscais para contratos de longa duração. Por aquilo que nós vimos, e por esta dúvida que nos é colocada por este senhorio, diz ele que é proprietário de um imóvel que está arrendado pelo prazo de 1 ano. Portanto, contratos de arrendamento pelo prazo de 1 ano não são abrangidos por este incentivo fiscal. Este incentivo fiscal aplica-se aos contratos de arrendamento iguais, de duração igual ou superior a 2 anos, como já vimos os escalões estabelecidos no artigo 72. E sendo que a renovação automática é pelo mesmo período de 1 ano, também não dá. Só dá para renovações de período igual ou superior a 2 anos. O que é que o senhorio terá que fazer para conseguir usufruir deste benefício? Tem que renegociar as condições da duração do contrato com o inquilino. E só consegue obter este benefício para as renovações com prazo igual ou superior a 2 anos de duração a partir da data de 1 de janeiro de 2019. E se é sua intenção renegociar com o inquilino para 5 anos, e se os dois estão de acordo, aquilo que o senhorio terá que fazer é uma comunicação às alterações do contrato. E essa comunicação tem que ser feita até ao final do mês seguinte ao da mesma alteração. E essa mesma comunicação produzirá efeitos a partir do respectivo mês em que a renegociação e a renovação dos termos contratuais é realizada. O que significa que, para 5 anos, para contrato igual ou superior a 5 anos, o senhorio, a taxa passa de 28% para 23%, tem uma redução de 5%. E por cada renovação daí para a frente, haverá uma nova redução de 5%. Até ao limite máximo de 14%. Quais são as comunicações que o senhorio tem que fazer e como é que tudo isto vai funcionar? Para dar mais informação àquilo que está estabelecido no artigo 72 do Código do IRS, surge-nos a portaria número 110 de 2019, de 12 de abril. E que nos diz o seguinte: com o objetivo de estimular uma oferta de habitação para arrendamento habitacional que responda às necessidades de habitação de longo prazo em condições adequadas ao desenvolvimento da vida familiar. E lá está aqui a questão de permitir também às famílias
que arrendam casa ter alguma estabilidade, e o senhorio é motivado a proporcionar essa estabilidade porque sabe que tem incentivos fiscais. Quanto mais longo for o contrato, menos IRS vai pagar. Portanto, há aqui no fundo vantagens de ambas as partes. Se é a intenção da família ou do arrendatário estar muito tempo naquela habitação, sendo que se for ele a denunciar o contrato não causa qualquer prejuízo ao senhorio, como já vimos, mas se o senhorio tiver ele próprio a iniciativa de denunciar o contrato antes do prazo, sim, vai ter que devolver às finanças as diferenças a nível de taxas, como já vimos. Em situação de estabilidade, esta lei, que é a lei 110/2019, 12 de abril, ela vem estabelecer ou regulamentar os termos e as condições previstas nos números 2, 3, 4 e 5 do artigo 72. Então, aqui há algumas questões muito importantes. Primeira, a comprovação dos pressupostos. O direito à redução da taxa prevista nos números 2, 3, 4 e 5 do artigo 72 do Código do IRS, que eu já estive a analisar, depende da verificação dos respectivos pressupostos, devendo o titular dos rendimentos prediais, o senhorio, dos contratos em causa, para o efeito de comprovação dos mesmos, fazer o seguinte. A linha A. Observar a obrigação de comunicação do contrato de arrendamento e as suas alterações, mediante a declaração modelo 2 para efeitos de imposto de selo. Comunicar à autoridade tributária a identificação do contrato de arrendamento em causa, com data de início e respectiva duração, bem como comunicar as renovações contratuais subsequentes e respectiva duração, no portal das finanças até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte. Atenção a esta obrigação para o senhorio. E comunicar à autoridade tributária a data de cessação dos contratos de arrendamento abrangidos por este regime, bem como a identificação do respectivo motivo da cessação. No portal das finanças também até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte. Isto são as obrigações do senhorio. Para que o senhorio possa usufruir destas reduções de taxas, ele tem que fazer estes procedimentos. O primeiro procedimento, observar a obrigação de comunicação do contrato de arrendamento e suas alterações, mediante a declaração modelo 2 para efeitos de imposto de selo, é, no fundo, quando tudo começa, ou quando se faz a renovação do contrato. O senhorio tem que ir ao portal das finanças, logo no início, através do seu número de contribuinte e da sua senha de entrada no portal das finanças, ele acede a todos os serviços. E em todos os serviços tem o arrendamento, o menu arrendamento. E começa, no início, por comunicar os termos do contrato, a comunicação. E esta comunicação será obrigatória para que o contrato seja caracterizado, a referência, o tipo, arrendamento, a finalidade habitacional permanente, a data de início e a data de termo. E aqui está o tempo, a duração do contrato. Para usufruir do benefício terá que ser superior ou igual a 2 anos. E depois, mediante os escalões que nós já vimos até atingir aquele escalão máximo de maior ou igual a 20 anos, que vai usufruir de apenas 10% de taxa de IRS. Depois vai identificar aqui as partes. Está o contrato comunicado. A partir daqui, pode começar a emitir os recibos de renda. Mas esta comunicação do contrato
ela também tem um efeito. Trata-se da obtenção do documento para pagamento do imposto de selo. Já agora, quanto é que um senhorio paga de imposto de selo na celebração de um contrato de arrendamento? Isto tem tudo a ver com o código do imposto de selo. Por curiosidade, quando um senhorio e um inquilino estabelecem este contrato de arrendamento, celebram este contrato de arrendamento, a tabela geral do imposto do selo refere que, e vejamos, aquisição de bens e depois o número 2, que tem a ver com arrendamento e subarrendamento, estas são as rúbricas da taxa geral do imposto de selo, o número 2 é precisamente o arrendamento. E diz assim: arrendamento e subarrendamento, incluindo as alterações que envolvem aumento da renda, operado pela revisão de cláusulas contratuais e a promessa quando seguida da disponibilização do bem locado ao locatário, sobre a renda ou seu aumento convencional correspondentes a um mês, ou tratando-se de arrendamento por períodos inferiores a um mês, sem possibilidade de renovação ou prorrogação, sobre o valor da renda ou aumento estipulado para o período de duração 10%. Então, quando é celebrado entre o senhorio e o inquilino um contrato de arrendamento, o imposto de selo que o senhorio paga é 10% sobre a renda, uma renda. Se a renda é de 600 euros por mês, o senhorio vai pagar 60 euros. Posteriormente, se existirem alterações contratuais no sentido de aumentar a renda, imaginem que a renda passa de 600 para 650. Isto é uma alteração contratual. E essas alterações contratuais têm que ser comunicadas às finanças até ao final do mês seguinte. E essa alteração contratual de aumento da renda, que passou de 600 para 650, há um aumento de 50 euros da renda. E esse aumento em 50 euros paga 10% de imposto de selo, 5 euros. Paga-se imposto de selo no início, sobre o valor da renda, contratualizado, e depois em aumentos da renda, e pela diferença, ou seja, pelo aumento da renda. Isto relativamente ao imposto de selo. E é por causa também do imposto de selo que são feitas as tais comunicações. Isto reporta-se ao artigo 60 do Código do Imposto de Selo, contratos de arrendamento. E diz assim o artigo 60, e agora estamos a falar de obrigações dos senhorios. Os locadores e sublocadores, que são aqui no caso o senhorio, comunica à autoridade tributária e aduaneira os contratos de arrendamento, bem como as suas alterações e cessação. E depois, a comunicação referida no número anterior é efetuada até ao fim do mês seguinte ao do início do arrendamento. Este é o prazo para as comunicações. E as comunicações são feitas, como eu mostrei, aqui no portal das finanças. Comunicar início da alteração, comunicar a alteração ao contrato e comunicar cessação do contrato. Atenção que comunicar a alteração ao contrato tem aqui esta questão, esta mensagem que o portal das finanças indica, é que a comunicação da alteração do tipo de contrato, de locador, locatário ou de imóvel, não está disponível no portal das finanças. Caso pretenda comunicar este tipo de alterações, tem que se deslocar a um serviço de finanças. Relativamente às outras comunicações, início de contrato, cessação de contrato, estão mesmo disponíveis aqui no portal das finanças. E claro, a comunicação do início de contrato, como eu expliquei há bocado, dá origem à obtenção do documento para pagamento do imposto de selo, 10% sobre a primeira renda. Ou sobre o valor da renda contratualizada. Uma renda vezes 10%. Ora, outra obrigação que o senhorio terá que cumprir,
obrigação declarativa para além destas, e estas são sempre até ao final do mês seguinte ao dos factos, outra obrigação, e que eu referi, e que passo muito rapidamente a novamente referir, está estabelecido na tal lei, ou portaria da comprovação dos pressupostos, e que é a seguinte: comunicar à autoridade tributária a identificação do contrato de arrendamento em causa com data de início e respectiva duração, bem como comunicar as renovações contratuais subsequentes e respectiva duração no Portal das Finanças até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte. Isto significa que, para além das comunicações que eu acabei agora de explicar, os senhorios terão sempre até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte que, através do Portal das Finanças, e isto trata-se de uma APP que é disponibilizada no Portal das Finanças, os senhorios de 1 de janeiro até 15 de fevereiro do ano seguinte têm que comunicar à autoridade tributária a identificação do contrato de arrendamento em causa, com a data de início e respectiva duração, bem como comunicar as renovações contratuais subsequentes e respectiva duração, que é para poderem usufruir deste incentivo fiscal. Não esquecer, então, esta portaria 111/2019, 12 de abril, e que é, no seu artigo número 2, a comprovação dos pressupostos para que possa usufruir das reduções de taxa. O senhorio terá que ter consigo, e em conformidade com o artigo 3º, um conjunto de elementos, porque poderá vir a ser chamado à autoridade tributária e, para efeitos do disposto no artigo 128 do Código do IRS, os titulares dos contratos abrangidos por este regime de redução de taxa devem dispor nomeadamente de contrato de arrendamento que fundamenta o direito ao regime, sempre de duração igual ou superior a 2 anos. Comprovativo de cumprimento da obrigação da modelo 2 e do respectivo pagamento do imposto de selo. Outros documentos comprovativos da existência da relação jurídica de arrendamento nos casos de inexistência de contrato escrito. E o comprovativo da cessação do contrato de arrendamento, se eventualmente existir esta cessação. Para que os senhorios possam também usufruir desta redução das taxas e estarem motivados para ter ou estabelecer contratos de maior duração, isso também dar uma certa estabilidade às famílias que recorrem ao arrendamento, quando o senhorio preencher a sua declaração anexo F, e que acontece a quando da entrega do IRS, o senhorio não utiliza o quadro 4.1. O quadro 4.1 será para contratos de arrendamento que não beneficiem do regime de redução da taxa prevista no artigo 72 do Código do IRS. Se o senhorio já está a beneficiar desta redução de taxa, ele vai declarar os seus rendimentos prediais no 4.2. Contratos de arrendamento para habitação permanente que beneficiem do regime de redução da taxa prevista no artigo 72 do Código do IRS. E já sabemos que esta lei aplica-se para anos 2019 e seguintes. É aqui que ele vai declarar as rendas que recebeu, as despesas que incorreu, porque há despesas de conservação e manutenção, de condomínio, de imposto municipal sobre imóveis, o imposto de selo, taxas autárquicas, e estas despesas
elas são consideradas a dedução específica da categoria F. Elas vão deduzir ao rendimento ilíquido que é declarado. E forma-se o chamado rendimento líquido da categoria F. E é aqui que os senhorios que beneficiam destas reduções deverão declarar os seus rendimentos. Depois, o senhorio tem aqui que fazer uma escolha. E isto é muito importante, que é a opção pelo englobamento dos rendimentos. Se o senhorio optar pelo englobamento dos rendimentos, ele coloca aqui sim. Opta pelo englobamento dos rendimentos perdiais, nomeadamente os 4.2, sim. Se ele colocar aqui sim, as finanças não lhe vão aplicar a tal taxa de 26, ou de 23, ou de 18, ou de 10. Não. As finanças, quando um senhorio opta pelo englobamento dos rendimentos perdiais, o senhorio está a dar um sinal às finanças, está a dar uma ordem à autoridade tributária para que a autoridade tributária pegue neste rendimento perdial, some a todos os outros rendimentos deste senhorio, que podem ser rendimentos do trabalho dependente, podem ser rendimentos da categoria B, trabalho independente, que também são objeto de englobamento, mas aí é obrigatório, não se pode fazer escolha nenhuma. E ao englobar estes valores todos, a autoridade tributária não vai aplicar as tais taxas especiais que merecem a redução, mas vai aplicar a taxa, digamos que, geral do IRS que se aplica ao englobamento e que está prevista a nível do Código do IRS no artigo 68. Então, deixa a autoridade tributária de aplicar as reduções das taxas. Aplica estas, que são as taxas que se aplicam quando há o tal englobamento. Para que o senhorio, e pode ser, vejam, 14,5, 23, 28, 35, 37, 45, 48, depende do escalão do rendimento coletável onde aquele sujeito passivo vai ser enquadrado. Se os seus rendimentos coletáveis, ou se o seu rendimento coletável estiver enquadrado de mais de 20.322 até 25.075, temos aqui uma taxa amplamente superior até aos próprios 28% de taxa especial. Então, para que o senhorio possa usufruir da tal taxa reduzida do artigo 72, quando lhe é feita esta pergunta, opta pelo englobamento dos rendimentos indicados em 4.1, 4.2 e 5, e no caso concreto 4.2, ele tem que colocar não. Não opto pelo englobamento. Então, ao não optar pelo englobamento, a autoridade tributária já não pode submeter este rendimento perdial às taxas gerais do artigo 68 e vai submetê-las às tais taxas especiais, onde está o incentivo fiscal, que é o artigo 72. Então aí, ao colocar não quero englobar, o rendimento perdial vai ser isolado e vai ser tributado de forma autónoma, ou seja, à parte. E não será 28%, porque ele estabeleceu com o inquilino um contrato de duração do arrendamento com duração igual ou superior a 2 anos. E temos aqui os escalões, não é? Como eu já estive a explicar. Ou passa para os 26%, ou passa para os 23%, porque tem aqui esta redução, passa para 14% ou para 10%.
porque tem uma redução de 18 pontos percentuais quando a duração do contrato é igual ou superior a 20 anos. Mas para isso tenho que colocar aqui não quero englobar. Para esclarecer algumas questões que são colocadas pelos contribuintes, a autoridade tributária fez sair o ofício circulado número 20.217, cujo assunto é a redução da taxa especial aplicável aos rendimentos prediais em função da duração dos contratos de arrendamento do artigo 72 do Código do IRS. E, de facto, este ofício circulado número 20.217, ele coloca aqui várias questões práticas que ajudam a compreender melhor como é que se processam estas reduções das taxas, como é que este mecanismo funciona. E dão aqui vários exemplos. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos deste ofício circulado, número 20.217, de 5 de fevereiro de 2020, da Autoridade Tributária. Um primeiro exemplo. Um contrato de arrendamento celebrado por 6 anos e posteriormente renovado por um período de 3 anos. Está perfeitamente dentro do enquadramento legal para poder usufruir do incentivo. 6 anos. E claro, vamos sempre pressupor que tudo isto é a partir de 1 de janeiro de 2019, porque a lei entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019 e só os contratos a partir daí, ou as renovações a partir daí, é que estarão abrangidas por este incentivo fiscal, como eu penso que já ficou claro. Então, um contrato de arrendamento celebrado por 6 anos e posteriormente renovado por um período de 3 anos. Neste caso, os rendimentos decorrentes do contrato serão, durante o período inicial do mesmo, 6 anos, tributados à taxa de 23%, porque já vimos que superior a 5 anos, superior ou igual a 5 anos, e inferior a 10 anos, é aplicada uma redução de 5 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. 28 menos 5, 23. Nos termos do número 3 do artigo 72 do Código do IRS. E os obtidos no período de renovação serão tributados à taxa de 21%. 23% menos 2. Porquê? Porque esta renovação que aqui é feita é apenas de 3 anos. E as renovações por período igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos apenas têm a redução da taxa em 2 pontos percentuais. Passará de 23, que estava a ser utilizada, menos 2, 21. Para conseguir 23 menos 5, teria que ser uma renovação igual ou superior a 5 anos, inferior a 10. Por exemplo, um contrato de arrendamento celebrado por 4 anos e posteriormente renovado por um período de 5 anos. Neste caso, os rendimentos decorrentes do contrato serão, durante o período inicial de 4 anos, tributados a 26%, 28 menos 2. Lembram-se que maior ou igual a 2 anos e inferior a 5 anos há redução de 2 pontos percentuais. E os obtidos no período de renovação, e vejam aqui que a renovação é de 5 anos, maior ou igual a 5, menor do que 10, 5% de benefício. Então, e os obtidos no período de renovação serão tributados à taxa de 21. 26, que estava a ser utilizada, menos 5. 21.
por aplicação da norma do número 3 do mesmo artigo, sendo também aplicável o disposto na parte final do parágrafo anterior. Um exemplo sobre a aplicação do regime transitório a renovações de contratos celebrados anteriormente a 1 de janeiro de 2019, quando tais renovações sejam por períodos iguais ou superiores a 10 anos e inferiores a 20 anos, ou sejam iguais ou superiores a 20 anos. Um exemplo. Um contrato de arrendamento celebrado por 10 anos, cuja vigência termina em 2019 e que foi, no mesmo ano, objeto de renovação por igual período, 10 anos. Neste caso, os rendimentos prediais respeitantes ao período de renovação serão tributados à taxa de 14%, porque o contrato já existia. Mas, em 2019, é feita uma renovação por mais 10 anos. Tudo o que é a partir de 2019, e desde que as renovações sejam iguais ou superiores a 2 anos, vão ter benefício. E como foi 10 anos, tem o benefício de redução de 14 pontos percentuais. 28 menos 14, a taxa passa para 14. As renovações subsequentes por igual período ou por período inferior não determinarão qualquer alteração ou redução da taxa, porque já alcançou os 14. Exceto no caso de renovação por 20 ou mais anos, em que a taxa será de 10. 28 menos 18 pontos percentuais, por aplicação número 5 deste artigo. Situação idêntica à anterior, mas em que o período de renovação é de 5 anos. Neste caso, os rendimentos respeitantes ao período de renovação serão tributados a 23%. Porque maior ou igual a 5 e inferior a 10 tem redução de 5. 23. E por cada renovação subsequente aplicada, aplica-se a redução correspondente à respectiva vigência até atingir a taxa de 14%, podendo esta ser ainda reduzida para 10%, caso a renovação seja por período igual ou superior a 20 anos. Situação idêntica à anterior, mas em que o período de renovação é 20 anos. Aqui vai logo usufruir do máximo. Neste caso, os rendimentos respeitantes ao período de renovação serão tributados à taxa de 10%, a taxa mais reduzida. Isto só acontece quando as renovações dos contratos são por período igual ou superior a 20 anos. Nos termos do número 5 do artigo 72 do Código do IRS, as renovações subsequentes por igual período ou por período inferior não terminarão qualquer alteração ou redução da taxa. Passa sempre a ser 10%. Um último exemplo. E aqui a autoridade tributária coloca aplicação das taxas quando a data de início ou de renovação do contrato não coincide com o ano civil. Vejam o seguinte exemplo. Contrato de arrendamento celebrado em 2016, com início em 1 de janeiro desse ano e fim em 31 de maio de 2019. E que neste ano é renovado por mais 3 anos. Só que aqui há a questão de que em 2019 os rendimentos do contrato serão tributados da seguinte forma. O valor do rendimento respeitante ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de maio, que ainda está abrangido pelo contrato inicial, é tributado a 28%. E depois o valor do rendimento respeitante ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, que já está ao abrigo da renovação e, consequentemente, da lei que entra em vigor ou que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019, a renovação, como se faz a 1 de junho, é a partir daqui que a redução da taxa é aplicável e passa para 26%. Passa por 26% porque é um contrato renovado por 3 anos.
e maior ou igual a 2 e inferior a 5 tem reduções de 2%. Na hipótese de, em 2022, o contrato vir a ser objeto de nova renovação por idêntico período, ou seja, 3 anos, nesse ano os rendimentos do contrato serão tributados da seguinte forma. O valor do rendimento respeitante ao período compreendido entre 1 de janeiro a 31 de maio, 26%, porque ainda está pela primeira renovação. E a segunda renovação, por mais 3 anos, que entra em vigor a 1 de junho, o valor do rendimento respeitante ao período compreendido entre 1 de junho e 31 de dezembro, redução de 2%, passa para 24%. Já sabem que as reduções é 2% até ao limite de 14%. Em resumo e para concluir, reduções de taxas para os senhorios. Redução da taxa especial de 28% para os senhorios. Estamos a falar de uma lei que é a Lei número 3 de 2019 e esta lei, ela aplica-se aos contratos de arrendamento, conforme o artigo 5º desta lei. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019 e aplica-se aos novos contratos de arrendamento e respectivas renovações contratuais, bem como às renovações de contratos de arrendamento verificadas a partir de 1 de janeiro de 2019. Em que é que consiste esta lei? Redução da taxa especial de 28%. Então, o senhorio só poderá usufruir da redução da taxa de IRS para contratos com duração igual ou superior a 2 anos e de acordo com os seguintes critérios. Lembrem-se do artigo 72 do Código do IRS, números 2 a 5. Contratos entre 2 a 5 anos, a atual taxa de 28 sofre uma redução de 2 pontos percentuais. Nestes casos, será aplicada uma taxa de 26%, sendo que por cada renovação do contrato com igual duração, será aplicada nova redução de 2 pontos percentuais até ao limite de 14 pontos percentuais. Contratos entre 5 a 10 anos, a taxa de 28% passa para 23%. Nestes casos, sendo que, e à semelhança do ponto anterior, também aqui será aplicável uma nova redução de 5 pontos percentuais por cada renovação do contrato, até ao limite de 14 pontos percentuais. Contratos entre 10 e 20 anos, aplicada uma taxa de 14%. Aplica-se de imediato redução de 14 pontos percentuais, ou seja, 28% menos 14%. Contratos superiores a 20 anos, aplica-se uma taxa de 10% e aplica-se de imediato uma redução de 18 pontos percentuais, ou seja, 28 menos 10 passa para, 28 menos 18, assim é que está bem, passa para 10%. Estas taxas são aplicadas logo no ano da celebração do contrato, ou seja, se o contrato estabelece duração entre 2 e 5 anos, maior ou igual a 2 e inferior a 5, o senhorio usufrui logo no primeiro ano da taxa de 26%. E essa taxa mantém-se ao longo da duração do contrato. Se o contrato estabelece duração entre 5 e 10 anos, o senhorio usufrui logo no primeiro ano da taxa de 23% e essa taxa mantém-se ao longo da duração do contrato. Não esquecer, estas novas taxas aplicam-se aos contratos celebrados a partir de 1 de janeiro de 2019 e respectivas renovações, bem como às renovações de contratos de arrendamento verificadas a partir dessa data. Não esquecer também as comunicações à autoridade tributária. Não só a comunicação do início do contrato para efeitos do imposto de selo,
bem como as alterações ao contrato, sempre até ao final do mês seguinte, e para fazer face à alteração junto da repartição de finanças, o senhorio deverá levar consigo todos os elementos de prova, como eu referi ao bocado, o contrato de arrendamento, o comprovativo do pagamento do imposto de selo e o acordo de alterações ao contrato de arrendamento. Não esquecer também que tem que comunicar as renovações contratuais e respectiva duração no Portal das Finanças até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte, através da APP que o Portal das Finanças vai disponibilizar. A partir de janeiro de 2021, terá o senhorio que estar atento ao Portal das Finanças para comunicar as alterações. Também não esquecer que, quando estiver a preencher o modelo 3 anexo F, para usufruir da redução da taxa especial de 28 para 26 ou de 28 para 23, ou para 14 ou para 10, consoante a duração do contrato, terá que responder aqui no anexo F, rendimentos perdiais, quando se pergunta, opta pelo englobamento dos rendimentos indicados no 4.2, não esqueça, se colocar sim, a autoridade tributária soma o rendimento perdial aos respectivos rendimentos do agregado familiar ou do titular que entrega a declaração e aplica as taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. E que não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que não sejam aplicadas estas taxas, porque estas taxas são muito superiores às taxas especiais. Quando nós caímos nas taxas gerais, bastará ter rendimento coletável superior a 10.700 para já termos 28,5 e daqui para a frente, não é? E, portanto, quando estiver a preencher o anexo F, opta pelo englobamento dos rendimentos indicados no quadro 4.2, não quero englobar. E desta forma, a autoridade tributária, em vez de aplicar as taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS, que são as que obedecem ao englobamento, vai aplicar as tais taxas previstas agora no artigo 72 e que são as taxas reduzidas em face do tempo, do período dos contratos. E que são estas que eu ainda agora acabei de explicar. Fica então feita assim uma abordagem ao incentivo fiscal de redução das taxas especiais, ou da taxa especial de 28%, para os contratos de arrendamento habitacional de duração igual ou superior a 2 anos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.